Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Conselho de Ideias com o Dr. Inocêncio André. Este é o 6º capítulo, onde abordaremos caminhos para governar o mundo e programas de diferentes governos. Gostaria de poder chamar a vossa atenção para este vídeo, que ouviremos na primeira pessoa com o nosso entrevistado Dr. Inocêncio André, quais são estes caminhos que os dirigentes devem seguir para governar um determinado país ou província. Dr. Inocêncio, boa noite. Como tem passado e vamos seguir para a nossa entrevista. Como se pode governar o mundo tendo como princípio programas de diferentes governos? Boa noite, sejam bem-vindos ao 6º Conselho de Ideias. Bom, governar no mundo contemporâneo envolve a gestão de nações através de diferentes formas, como a democracia, a monarquia ou, em alguns casos, a teocracia, focando, entretanto, em sistemas como o presidencialismo ou o parlamentarismo, para definir políticas públicas que vão, portanto, sustentar o governo e transferidos para as suas populações. A verdade é que a complexidade global exige estratégias que equilibram o poder estatal, participação dos cidadãos e o impacto coletivo das decisões com base em modelos determinados por cada governo, definidos com base em suas constituições e regras internas de soberania e parcerias externas. Porém, no geral, a força dos mais poderosos é um fator determinante para manter o domínio, o status quo. Entretanto, governar no mundo como uma única nação é um conceito teórico e eu até diria também filosófico, frequentemente chamado do governo mundial. Na prática atual, o sistema internacional é caracterizado como uma estrutura anárquica, onde não existe uma autoridade central suprema acima dos Estados-nação. Porém, existem algumas nações que acabam controlando e liderando outras nações, portanto, de uma forma indireta e, sobretudo, por meio da força, né? As grandes nações, neste caso. Então, transformar o mundo em uma nação enfrenta barreiras significativas que envolvem a soberania nacional. Os Estados hesitam em ceder o controle das suas leis, exércitos e economias a uma entidade central ou externa. Por outro lado, também, a diversidade cultural e social, a falta de uma identidade nacional global partilhada, dificulta a coesão necessária para um único governo. A polarização e conflitos de interesses geopolíticos e de grandes potências frequentemente impedem consensos globais e, entretanto, acabam em alguns conflitos controlados e conturbados, né? Recentemente,
tem-se discutido a necessidade de uma reestruturação profunda de governança global, ainda neste ano de 2026, para evitar o caos em um sistema internacional cada vez mais fragmentado, mas penso que isto ainda está longe de acontecer e talvez não venha a acontecer. Portanto, eu penso que é um grande desafio para os diferentes líderes de nações gerir o país ou uma determinada província ou território. É um grande desafio, mas nada é impossível desde que haja a participação efetiva da população como um todo e como sendo partícipes diretos do benefício que os governos implementam dentro das suas políticas quando estes ganham as eleições. Tendo em conta a sua experiência em lidar com a administração pública e empresarial pelas diferentes facetas do mundo, que tipo de conselhos recomenda a presidentes de diversos países e líderes supremos de grandes nações? Olha, esta é uma pergunta tanto quanto bastante complexa, porque ela pode ser muito pessoal, mas, no entanto, o conselho que deixo a presidentes de diversos países e líderes supremos de grandes nações envolve equilibrar a visão estratégica de longo prazo com a sensibilidade política necessária para o dia a dia, com base na estrutura de órgãos consultivos que cada presidente compõe em seu país, isto por um lado, e nos princípios da governança, da composição do tipo de seu governo, quer seja, portanto, de forma democrática, monárquica, teocrática ou outras, mantendo sempre o foco nas populações que governa e no desenvolvimento das cidades que, portanto, constitui o seu país, e poderia ainda linkar a escuta ativa e a inclusão social como um dos maiores desafios de um líder, que é manter-se conectado com a realidade, portanto, do cidadão comum, o pacato cidadão, aquela pessoa mais dependente das ações governativas. E, por outro lado, há uma necessidade de ouvir a sociedade civil, procurando conselhos de entidades fora da bolha governamental, para garantir que seus países sejam mais inclusivos e partícipes dos diversos problemas que as sociedades vêm apresentar. Eu acho que também a questão de valorizar os órgãos consultivos, né? Isso sim, em utilizar a estrutura como os conselhos de auscultação de comunidade para apoiar a apreciação de matérias de desenvolvimento econômico e social a nível local de cada Estado-nação. E hoje tem que, na minha opinião, é um dos grandes gargalos, uma das grandes dificuldades que esse aspecto vem a trazer a nível da gestão da estrutura governamental, estatal ou até privada, que é a questão de evitar bajuladores, né? Qualquer que deseja ser um bom presidente, deseja ser um bom líder, deseja ser um bom governante, deve estar atento a críticas construtivas e, de certa forma, evitar rodear-se apenas de pessoas que concordam com todas as suas decisões
Eu acho que isto é perigoso, né? Que são aquelas pessoas que considero os yes men, na expressão inglesa. Portanto, deve também implementar a governança e respeito institucional, que é a estabilidade de uma nação dependente da força das suas instituições, a harmonia entre poderes e poder zelar então pelas funções. Qualquer presidente deve evitar, ou seja, deve atuar com sabedoria perante problemas complexos, utilizando os Conselhos da República como suporte para decisões sobre a estabilidade do seu governo. Deve também ter a transparência de prestação de contas e, portanto, de uma certa forma, deve ter um foco na estabilidade e futuro dos seus países, tendo em conta as grandes ameaças externas e internas. E, com isso, a necessidade de haver uma segurança nacional. Os dirigentes máximos de qualquer nação devem manter o foco na análise constante da segurança pública, a ordem nacional através de órgãos de soberania e, sobretudo, em matéria de inteligência e contra-inteligência, interior e externa, neste caso, bem como estar atento a representações diplomáticas para se prevenir antecipadamente da instabilidades com soluções adequadas e a medida certa. E não deve haver a falta da justiça e a integridade, a unidade nacional. Eu penso que, no geral, esses aspectos são muito importantes para que se tenha uma gestão eficiente na administração pública ou privada, independentemente do tipo de governo. Bem, por hoje é tudo, doutor Inocêncio. Pude perceber que o seu programa hoje seria curto, bastante sucinto e que atrairá não só a visibilidade e a audição de quem vai o acompanhar. Por isso pedimos a todos que sigam, compartilhem e ponham likes neste vídeo e nos anteriores também, e os posteriores que iremos postar em todas as páginas que estão denominadas Conselhos de Ideias com o Dr. Inocêncio André. Estas mesmas estão no Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube e muito mais. De salientar a todos que o Dr. Inocêncio André tem um livro no mercado, que é Mercado Financeiro, onde trata das crises financeiras que já aconteceram a nível mundial desde o passado até meados de 2014, 2015. Para quem quiser ter em posse o livro, é só ligar para o número 923 90 25 25 ou puxar pelo WhatsApp ou em outras redes sociais, que estará alguém para responder e entrará em contato com vocês. Acreditem que o livro é rico e tem muitas sugestões de como sair em uma crise financeira mundial e não só. Então, doutor Inocêncio, até o próximo programa e fique bem. Estamos juntos. Muito obrigado.